Os que caíram e Satanás. Explicar a rebelião de Satanás envolve lidar com 3 quebra-cabeças difíceis. Vamos simplificar esses conceitos e discutir como eles se relacionam. Se Satanás foi feito bom por Deus, como ele acabou pecando? Imagine criar um robô perfeito projetado para fazer o bem. Um dia, ele faz algo terrível. Você se perguntaria como isso aconteceu se ele foi feito perfeitamente. Isso é o que aconteceu com Satanás. Como um anjo perfeitamente criado, escolheu fazer o mal. Muitas vezes se sugere que, embora Satanás tenha sido criado bom, ele tinha liberdade para escolher. Esse livre-arbítrio permitiu que ele fizesse escolhas independentes, incluindo a escolha de se rebelar. Isso não é uma falha na criação de Deus, mas uma parte da liberdade dada a todos os seres inteligentes. Antes da rebelião e queda, Satanás, conhecido como Lúcifer, tinha uma natureza muito diferente. Ele era um anjo poderoso e bonito. Deus o criou como uma criatura de luz e beleza. O nome Lúcifer significa portador de luz ou estrela da manhã, indicando sua natureza brilhante e alegre. Lúcifer ocupava uma posição alta no céu como um dos querubins, anjos associados ao serviço direto a Deus. Seu papel era significativo e respeitado entre os seres celestiais. Embora a Bíblia não dê muitos detalhes sobre sua natureza antes da queda, existem passagens frequentemente interpretadas como referências a ele. Por exemplo, Ezequiel 28, versículos 12 ao 15, descreve uma figura frequentemente associada a Lúcifer. Você era perfeito em beleza, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava em Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa escritura oferece insights sobre a natureza da rebelião de Lúcifer e suas consequências, ajudando a entender o tópico mais amplo da natureza imperdoável do pecado dos anjos caídos. Esses pontos destacam a beleza e sabedoria de Lúcifer. Ele era adornado com pedras preciosas e tinha um lugar especial na criação de Deus, indicando seu alto status e a estima em que era mantido. Lúcifer era a personificação da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Essa descrição sugere que antes de se rebelar contra Deus, Lúcifer era uma criação perfeita. Como querubim ungido, Lúcifer tinha uma posição única e privilegiada na presença de Deus. Esse papel significava confiança e honra elevadas no reino celestial. Apesar de sua perfeição inicial, o pecado e o mal foram encontrados em Lúcifer. Isso sugere que a raiz de sua queda estava dentro dele, tradicionalmente interpretada como orgulho e o desejo de ser igual ou superior a Deus. A queda de Lúcifer destaca o conceito de livre-arbítrio na Bíblia. Apesar de ser criado perfeito e colocado em uma posição de honra, ele escolheu se rebelar contra Deus. Essa escolha reflete o exercício do livre-arbítrio, que é fundamental para a natureza de todos os seres inteligentes criados por Deus, incluindo os anjos. Ao contrário dos humanos, acredita-se que os anjos tenham uma compreensão completa de suas ações e suas consequências. Quando Lúcifer e seus seguidores se rebelaram, fizeram isso com plena consciência. Essa decisão irrevogável, feita com pleno conhecimento, é uma das principais razões pelas quais o pecado deles não pode ser perdoado. O pecado de Lúcifer e dos anjos caídos não é resultado de ignorância ou fraqueza, mas de uma rebelião deliberada e consciente contra Deus. É visto como um afastamento final do Criador. Ao contrário do pecado humano, que frequentemente decorre de ignorância ou fraqueza e pode ser arrependido, no contexto da justiça divina,
A natureza imperdoável do pecado dos anjos caídos reflete o julgamento justo de Deus. Seu pecado é uma rebelião direta e consciente contra a soberania e santidade de Deus. A misericórdia de Deus se estende àqueles que erram na ignorância e buscam o arrependimento, uma condição não aplicável a Lúcifer e aos anjos caídos. A narrativa de redenção gira em torno de Jesus Cristo e é explicitamente direcionada à humanidade. Os humanos, ao contrário dos anjos, pecam sem conhecimento completo e têm a capacidade de um arrependimento genuíno e mudança. Essa distinção é crucial para entender por que a redenção é oferecida aos humanos, mas não aos anjos caídos. A principal causa da queda de Lúcifer foi o orgulho. Isaías 14, versículos 12 ao 15, é outra passagem frequentemente associada à rebelião de Lúcifer. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado, serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A ambição de Lúcifer de ser igual ou superior a Deus levou à sua queda. Seu desejo de ascender ao nível de Deus ou ser adorado como Deus foi sua própria ruína. Esse orgulho e rebelião o transformaram de um querubim amado em Satanás, o adversário e acusador. Após sua rebelião, Lúcifer foi expulso do céu, tornando-se Satanás o líder dos anjos caídos. Essa queda marcou uma transformação completa de ser de luz e beleza para um ser associado à escuridão e ao mal. Para entender por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás, é essencial saber se os anjos podem se arrepender. Isso envolve explorar a natureza dos anjos, a natureza do pecado e do arrependimento, e como esses aspectos diferem das experiências humanas. Anjos e humanos são criações diferentes de Deus. Eles são seres espirituais feitos por Deus, cada um com papéis e Os humanos têm um relacionamento mais complicado com Deus, envolvendo fé, pecado, redenção e a possibilidade de um relacionamento pessoal e próximo com Deus através de Jesus. Louvem-no, todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas brilhantes, louvem-no céus dos céus e as águas que estão acima dos céus. Que todos louvem o nome do Senhor, pois ordenou e foram criados. Salmo 148, versículos 2 ao 5. Isso nos diz que os anjos, assim como tudo na criação, foram feitos pelo comando de Deus. Ao contrário dos humanos, que são físicos e espirituais, os anjos são seres puramente espirituais. A Bíblia os chama de espíritos enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Hebreus 1:14. Essa natureza espiritual permite que existam na presença de Deus e cumpram seus papéis como mensageiros e servos. Os anjos são seres espirituais e não têm corpos físicos como os humanos. Embora sejam seres espirituais, podem aparecer em forma humana. Gênesis 19, versículos 1 ao 5, conta sobre anjos visitando Ló em Sodoma, aparecendo como homens. Os anjos são frequentemente descritos como únicos, misteriosos e impressionantes. Por exemplo, em Isaías 6 há uma descrição dos serafins, um tipo de anjo com 6 asas, mostrando o quão extraordinários são. Os anjos têm diferentes funções, incluindo mensageiros de Deus. Lucas 1, versículos 26 ao 38, onde Gabriel anuncia o nascimento de Jesus a Maria. Protetores, Salmo 91, versículo 11, pois ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para o protegerem em todos os seus caminhos. E adoradores de Deus, Apocalipse 5, versículos 11 e 12. Os anjos têm hierarquia, como sugerido em Judas 1:9, que se refere a Miguel como o arcanjo.
Outros tipos de anjos incluem os serafins, conhecidos por sua adoração a Deus, como visto em Isaías 6, e os querubins, que guardavam a entrada do jardim do Éden, Gênesis 3, 24. Quando os anjos fizeram sua escolha de seguir ou se rebelar contra Deus, o fizeram com pleno conhecimento e entendimento. Os humanos, no entanto, muitas vezes tomam decisões morais com conhecimento limitado e são propensos a erros e pecados. Neste caso, eles possuem livre arbítrio, como evidenciado pela rebelião de Lúcifer, mais tarde Satanás, e outros anjos. Essa rebelião é interpretada como referente à queda de Satanás. Os anjos possuem maior conhecimento e sabedoria do que os humanos, mas não são oniscientes, não sabem tudo como Deus. 1 Pedro 1, versículos 11 e 12, sugere que os anjos têm curiosidade sobre a salvação humana, indicando que há coisas que nós, como humanos, não sabemos, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos interagem com os humanos como mensageiros ou agentes de Deus. Eles oferecem orientação, entregam mensagens, proporcionam proteção e às vezes intervêm nos assuntos humanos conforme dirigido por Deus. Um exemplo está em Atos 12, versículos 6 ao 11, onde um anjo ajuda Pedro a escapar da prisão. Os anjos expressam emoções, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. Isso indica que os anjos se alegram no cumprimento pleno da vontade de Deus. Os anjos, sendo seres espirituais, são imortais. Eles não experimentam a morte da mesma forma que os humanos. No entanto, sua existência não é independente. São seres criados que devem sua existência a Deus. Apesar de seu poder e conhecimento, os anjos não são onipotentes nem oniscientes. Eles servem sob a autoridade de Deus e agem de acordo com sua vontade. Não devem ser adorados, como Apocalipse 22, versículos 8 e 9 deixa claro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Os anjos desempenham um papel na história da salvação humana, anunciando o nascimento de Jesus, protegendo e guiando figuras-chave, porque Satanás não pode se arrepender e ser perdoado, ao contrário dos humanos que pecam e se arrependem. Pense em uma pessoa que comete um erro, mas pode pedir desculpas e corrigi-lo. Agora, imagine alguém que faz uma escolha tão séria e com um entendimento tão claro que um pedido de desculpas não pode corrigir. Essa é a situação com Satanás. Sua rebelião foi uma escolha deliberada, totalmente informada contra Deus, tornando-a um pecado além do perdão comum. Os humanos pecam frequentemente devido à ignorância ou fraqueza e podem se arrepender. O pecado de Satanás, feito com pleno conhecimento e livre arbítrio, é visto como final e irreversível. Não há espaço para arrependimento porque não foi um erro, foi uma rebelião consciente. Os anjos caídos podem se arrepender? Para explicar por que os anjos caídos não podem se arrepender, imagine um profissional altamente experiente e conhecedor, como um juiz experiente ou um executivo de alto nível, que compreende totalmente as leis e padrões éticos de sua profissão. Essa pessoa não apenas está ciente das regras, mas também das consequências de quebrá-las. Agora imagine que esse profissional decide deliberadamente quebrar uma lei significativa ou padrão ético, ciente da gravidade e consequências de sua ação. A decisão deles não é tomada por ignorância ou mal-entendido. É uma escolha consciente, feita com conhecimento e consciência completos. Neste exemplo, as ações do profissional são semelhantes ao comportamento dos anjos caídos.
Como profissional, os anjos fizeram suas escolhas sabendo exatamente o que estavam fazendo. Eles não se rebelaram porque estavam confusos ou não entendiam. Escolheram deliberadamente violar as regras que conheciam muito bem. Os anjos caídos são seres espirituais criados por Deus, assim como qualquer outro tipo de anjo. Eles são distintos dos humanos de várias maneiras, especialmente em seu modo de compreensão e tomada de decisões. Ao contrário dos humanos, que adquirem conhecimento e sabedoria ao longo do tempo, os anjos possuem uma compreensão completa e imediata de suas ações e consequências. Os anjos caídos, como os humanos, foram dotados de livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. Esse aspecto é crucial para entender suas ações e as consequências subsequentes. A decisão dos anjos caídos de se rebelar contra Deus foi tomada com pleno conhecimento e compreensão. Em outras palavras, isso é visto como uma decisão permanente e final. Ao contrário dos humanos, que frequentemente agem por ignorância ou mal-entendido, as escolhas dos anjos são consideradas completas e irrevogáveis devido à sua compreensão superior. A Bíblia não fornece um relato detalhado da queda dos anjos, mas oferece algumas referências. Por exemplo, Judas 1:6 menciona anjos que não guardaram seu domínio apropriado e são mantidos em correntes eternas sob escuridão. Os anjos que não guardaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua morada adequada, ele os mantém em trevas, acorrentados com correntes eternas para o julgamento no grande dia. O arrependimento envolve uma mudança de mente e coração, um afastamento do pecado e uma volta a Deus. No entanto, para os anjos, que tomaram sua decisão com pleno conhecimento, não há conceito de aprendizado com erros ou crescimento na compreensão. A incapacidade dos anjos caídos de se arrepender está também ligada ao conceito de justiça divina. Deus, sendo justo, responsabiliza os seres de acordo com seu conhecimento e compreensão. A finalidade da decisão dos anjos, tomada com plena consciência, exige uma resposta diferente do pecado humano. Para os anjos caídos, o julgamento é final. Isso é evidenciado em passagens como Mateus 25:41, onde Jesus fala sobre o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A redenção oferecida por meio de Jesus Cristo, como descrita no Novo Testamento, é especificamente para os humanos. Escrituras como João 3:16 enfatizam o amor de Deus pelo mundo e a oferta de vida eterna por meio da crença em Jesus. Não há indicação bíblica de um plano semelhante de redenção para os anjos caídos. A história da redenção humana é única, pois envolve Deus tornando-se humano na pessoa de Jesus para salvar a humanidade. O arrependimento é frequentemente visto como um requisito para o perdão, especialmente em contextos religiosos. Envolve reconhecer a própria transgressão, sentir remorso genuíno e comprometer-se a mudar. Esse conceito está profundamente enraizado na compreensão do perdão, como visto em Atos 3:19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. O orgulho pode ser uma barreira significativa para buscar e receber perdão. Ele envolve uma noção inflada de si mesmo e relutância em admitir os erros. O orgulho é visto como um dos vícios mais graves, pois impede que as pessoas reconheçam suas falhas e busquem reconciliação. A razão pela qual os anjos caídos não podem ser perdoados está ligada à sua plena consciência e escolha deliberada de se rebelar contra Deus. Seu pecado não é apenas um erro, mas uma desobediência voluntária. Em outras palavras, o perdão está intimamente ligado ao arrependimento, um afastamento do pecado e uma volta a Deus. No entanto, para seres como os anjos caídos que fizeram sua escolha com pleno conhecimento, o arrependimento não é possível.
Eles não podem alegar ignorância ou mal-entendido, e seu orgulho os impede de buscar perdão. Porque Deus não deu a Satanás uma segunda chance, considerando as consequências eternas de sua escolha. Na vida, muitas vezes temos oportunidades para corrigir nossos erros. No entanto, Satanás não teve essa chance. Se a decisão dele foi tão significativa, por que não conceder outra oportunidade? Esse enigma questiona a justiça de uma decisão tão permanente, baseada em uma única escolha. A chave aqui é a natureza da escolha de Satanás. Sua rebelião não foi apenas um simples erro, mas uma rejeição profunda e informada a Deus. É como um amigo de confiança que o trai consciente e voluntariamente. Isso muda fundamentalmente o relacionamento. Neste caso, uma escolha tão grave e deliberada, especialmente por um ser com pleno entendimento, não justifica uma segunda chance. A justiça divina de Deus é um atributo fundamental. Refere-se ao julgamento justo e correto de Deus. É o princípio de que Deus é justo e, portanto, justo em seus tratos com o mundo. A justiça divina garante que o bem seja recompensado e o mal seja punido. O destino dos anjos caídos pode ser explicado em termos de focar em seu destino final. De acordo com a Bíblia, após sua rebelião, esses anjos foram expulsos do céu. Eles são frequentemente considerados em um estado de separação de Deus, existindo em oposição à sua vontade. Seu papel atual é geralmente retratado como tentar e enganar os humanos, tentando afastá-los de Deus. O livro do Apocalipse, que trata de profecias sobre o fim dos tempos, fornece mais detalhes. Apocalipse 20, versículo 10 diz: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta haviam sido lançados. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre." Isso retrata o julgamento final, onde Satanás e seus seguidores enfrentam punição eterna. O destino dos anjos caídos enfatiza a justiça de Deus, refletindo a crença de que há consequências para ações, especialmente para aqueles seres que consciente e voluntariamente se opõem a Deus. O fogo eterno mencionado na Bíblia é frequentemente interpretado como um estado de separação eterna de Deus e sua bondade. É um destino reservado para Satanás, seus anjos e aqueles que rejeitam a oferta de salvação de Deus. O fim dos anjos caídos serve como um aviso para todos nós. É um lembrete das consequências de se afastar de Deus e da realidade do julgamento divino. A rebelião dos anjos caídos é considerada severa, porque foi um desafio direto à soberania de Deus, vindo de seres que entendiam completamente suas ações. Essa severidade é uma razão fundamental pela qual suas ações estão além do perdão no contexto da justiça divina. Ao responsabilizar os anjos caídos por sua rebelião, Deus afirma sua autoridade e a santidade de sua ordem divina. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para destruição? Romanos 9, versículos 22 e 23. A justiça divina não é apenas uma ação que Deus toma, ela faz parte de sua natureza imutável. Retidão e justiça são fundamentais para o seu trono. A misericórdia e a verdade vão adiante da tua face. Salmos 89, versículo 14. Este verso destaca que a justiça é fundamental para o caráter de Deus. O conceito de livre-arbítrio é central para a resposta à pergunta de por que Deus permitiu que eles se rebelassem. Isso implica que Deus criou seres, tanto anjos quanto humanos, com a capacidade de fazerem suas próprias escolhas. Assim como os humanos têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal, os anjos também receberam essa liberdade. A rebelião de alguns anjos, liderados por Lúcifer, mais tarde conhecido como Satanás, foi resultado do exercício de seu livre-arbítrio. Isso é importante porque o amor, a obediência e a adoração sem a liberdade de escolha são sem sentido.
A permissão de Deus para a rebelião se encaixa em um plano divino maior, que destaca sua glória, justiça e graça. Romanos 9, versículos 22 e 23. A permissão da rebelião dos anjos também fala sobre o conceito de justiça divina. Deus é justo e correto, e sua resposta à rebelião dos anjos foi justa. Os anjos caídos enfrentam consequências por suas ações, como visto em 2 Pedro 2, versículo 4, onde se diz que Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os enviou para o inferno. A existência dos anjos caídos e sua oposição contínua à vontade de Deus deu origem a uma batalha espiritual, como mencionado em Efésios 6, 12. Essa batalha entre o bem e o mal fornece um contexto para as lutas morais e espirituais humanas. Em última análise, a capacidade de escolher é fundamental para a natureza do amor e da adoração. O desejo de Deus é que sua criação escolha amá-lo e servi-lo. A rebelião dos anjos, embora trágica, enfatiza o valor e a seriedade da livre escolha no âmbito espiritual. Deus permitiu que os anjos se rebelassem porque ele criou todos os seres com livre arbítrio, um componente necessário para o verdadeiro amor e obediência. A rebelião de anjos como Lúcifer é uma consequência dessa liberdade e serve como testemunho da natureza do orgulho, da importância da escolha e da realidade da justiça divina. Esses eventos destacaram aspectos-chave da natureza e do plano de Deus, incluindo sua soberania, justiça e a profundidade de seu amor, que respeita a liberdade de sua criação. A rebelião de Satanás e as questões que ela levanta sobre livre-arbítrio, pecado e perdão são profundas. A decisão de Satanás de se rebelar foi uma escolha totalmente informada e deliberada contra Deus, tornando-a imperdoável. Isso contrasta com o pecado humano, onde a ignorância, a fraqueza e o potencial de crescimento e mudança permitem arrependimento e perdão. A ausência de uma segunda chance para Satanás enfatiza a gravidade e a finalidade de sua rebelião. Embora esses enigmas possam permanecer parcialmente sem solução, eles apontam para as complexidades do livre-arbítrio, da justiça divina e da natureza do pecado. Gostaríamos de saber sua opinião sobre por que Deus oferece perdão a nós por nossos erros, mas não estende o mesmo perdão aos